Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta. Vamos conversar aqui nesses próximos 30 minutos sobre a nossa agricultura, a nossa pecuária, né? O seu trabalho, a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui como fazer da piscicultura uma atividade rentosa. As feiras livres criadas para ajudar o agricultor familiar a vender a sua produção. E o trabalho da extensão rural orientando o produtor de fumo a diversificar a sua propriedade e ter mais uma fonte de renda. Voltamos já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui de volta. Vamos então com os assuntos de hoje aqui do nosso programa. Olha, uma das formas de ajudar o agricultor familiar, o pequeno produtor, a vender aquilo que ele produz é através das feiras livres. Por isso, os técnicos da extensão rural, vários municípios, orientam os produtores e ajudam a criar essas feiras livres. Veja aí um exemplo. A vida de agricultor exige empenho na produção. O seu José Manco, de Nova Cantu, sabe bem o que é isso. Ele e a esposa, a dona Célia, trabalham diariamente na propriedade e parte do serviço é lidar com a horta, onde são cultivadas diversas hortaliças. O trabalho foi intensificado nos últimos 2 anos, quando foi criada uma feira do produtor no município. Antes da feira, como é que era que o senhor vendia a produção? Eu sempre entregava na rua, né? Uma vez por semana, outra, né? Entregava no colégio também já, né? Na cozinha de Alice Felizardo, construída recentemente, o trabalho é constante. Afinal, toda semana ela tem que preparar pães, cucas, macarrão e bolachas para a feira. Um mercado certo para receitas feitas com tanto cuidado. A feira ajuda a gente a identificar um produto, né? No início a gente fazia um monte de coisa assim. Aí a gente foi se identificando naquilo que a gente mais gosta de fazer, naquilo que tem mais chance, né? Mais possibilidade. Então ajuda muito. E financeiramente também. Em dia de feira não falta serviço para Elisângela Pereira. Ela se desdobra para aprontar sonhos, tortas, bolos e pães, que tem destino certo, a feira do município. Eu já não sei mais viver sem a feira, sabe? Porque chegou na quarta-feira, eu já começo a fabricar meus produtos, quinta e sexta. Na sexta é o dia todo, daí eu faço e levamos para vender. Mas acho que eu não viveria mais sem a feira, nossa. Dá uma boa renda? Dá, uma boa renda. Acho que se nós vivêssemos só da feira, hoje nós conseguiríamos. A produção já garante à família a renda de 1 salário mínimo bruto por semana. Lucro que só foi possível com o sucesso da feira municipal. A organização dos produtores de Nova Cantu deu bons resultados. A cada semana, eles chegam a comercializar 3 toneladas de hortifrutigranjeiros, pães e doces durante a feira. A feira é realizada toda a tarde de sexta-feira e aqui vende-se de tudo um pouco. Hortaliças, pães, doces, artesanato, pastel e caldo de cana. 12 agricultores familiares ocupam as barracas doadas pela prefeitura. Os técnicos do Instituto Emater ajudaram na organização dos agricultores. A dificuldade deles era onde vender o produto. Eles alegavam que mesmo entregando nas escolas, eles tinham muita perca de produto. Principalmente o hortifruti, né, que perde, tem o tempo, é perecível. Porque o pão, eles sabiam a quantidade, as bolachas, mas as verduras estavam com muita perca.
tudo que é hortifruti. Foi quando eles pegaram e acharam que era bom estar comercializando no local certo, onde ser de porta em porta. E também, como eles alegavam, tinha muita perca. Mesmo eles entregavam e não recebiam o produto. Aí também somava um ponto negativo para eles nessa venda de porta em porta. Hoje não, a feira é venda garantida. Ele vendeu e recebeu. Além de montar a feira, os extensionistas também acompanham a produção. Assistência assegurada pelo trabalho executado por meio de chamada pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A feira tem contribuído bastante com relação ao fortalecimento, né, da economia do município, gerando uma renda extra para os produtores que têm outras atividades, mas a feira já complementa essas outras atividades, gerando uma renda muito boa, né, para esses produtores e melhorando a qualidade de vida desses produtores, né. Com produtos de qualidade, os produtores de Nova Cantu conseguiram uma freguesia garantida e uma fonte de renda semanal. José, para o produtor foi vantajoso criar a feira? Foi muito vantajoso. O produtor consegue agregar uma renda a mais no seu orçamento, porque toda sexta-feira ele está aqui comercializando o seu produto, aquilo que ele já não entrega em programas do governo, ele pode trazer aqui, comercializar. Foi uma vantagem muito grande esse local, porque estando aqui na feira o pessoal sabe que toda sexta o produto está aqui, é um produto fresco, um produto de qualidade, o pessoal vem, compra diretamente do produtor aqui. Pois é, vocês viram aí, né, meus amigos, mais um caminho, um bom caminho para a comercialização daqueles produtos que saem da pequena propriedade, né, a venda direta aí para o consumidor. Olha, cada vez mais profissional, a piscicultura vem se firmando como uma boa atividade, uma boa fonte de renda para o agricultor, até para o agricultor familiar. O mercado ainda tem bastante espaço, o consumo do peixe está aumentando, por isso a piscicultura pode render bom dinheiro para o produtor. Veja aí. A produção de peixes em viveiros escavados tem aumentado de forma significativa no Paraná. A disponibilidade dos recursos hídricos e o grande número de agricultores familiares que se dedicam a esta atividade fez com que o mercado de peixes se expandisse. Com a família Pantarolo do município de Guamiranga, território centro-sul do Paraná, não foi diferente. Fizeram da piscicultura a principal atividade da propriedade. Com um local ideal para a criação de peixes, com uma área bem preservada e disponibilidade de água. A orientação técnica aos produtores que iniciam na atividade de piscicultura é necessária, por se tratar de uma criação que demanda um controle rigoroso no manejo. Com a diminuição dos estoques marítimos de pescado, a produção de peixes em viveiros escavados vem aumentando, principalmente em regiões antes consideradas inaptas à produção, como é o caso aqui no território centro-sul do Paraná, município de Guamiranga. Hoje, produtores produzem em grande escala para os centros consumidores urbanos e também para o turismo rural de pesca. Antes de iniciar a construção de viveiros, o produtor deve procurar assistência técnica para a elaboração do projeto dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelas leis ambientais. Bom, primeiro ele tem que regularizar o terreno dele, a matrícula dele, né, tem que ter uma matrícula atualizada, tem que ter o CISLEG do imóvel, aí ele vai ter que procurar um técnico habilitado à elaboração de projetos. Esse técnico vai emitir uma solicitação junto à Agência Estadual de Águas, vai depois encaminhar ao IAP um projeto técnico, o pedido de licença prévia, depois de licença de instalação e depois de licença de operação, e depois disso fazer o registro no SEAB para ele poder emitir a guia de transporte animal, a GTA, para ele poder fazer o transporte do animal. Para o produtor José Carlos Pantarolo, do município de Guamiranga, o desejo de trabalhar com a piscicultura vem de longa data.
Pois eu era fanático por peixe, sabe? Gostava de ver peixe e sempre ia um tanquinho nos vizinhos aí. Uma vez eu fui lá e eu, bem na hora da desova, né? E vi um cardume de peixe muito bonito assim, me apaixonei por aquilo ali, sabe? Dali comecei a criatividade, fiz um tanquinho na cortadeira, peguei lá, fiz na cortadeira. Com o tempo a gente era mais piazão e me desacorcei. E deu uma seca minha grande. Um dia eu fui lá e vi tudo aquela peixarada, aquela carparada por cima da água, tá só assim de água, assim, coisa mais linda assim. Sabe? Daí eu me emocionei ali e comecei a aumentar a minha piscicultura. E estamos no jeito que estamos hoje, estamos lidandinho aí. Na busca de uma alternativa para o aproveitamento da área com baixa aptidão agrícola, mas com boa disponibilidade de água, em conversa com o técnico da Emater, surgiu a proposta de trabalhar com a piscicultura. Após a elaboração do projeto técnico e liberação dos órgãos ambientais, começaram a construção dos primeiros viveiros. Parte dos recursos foram do Pronaf. A área de 3 hectares, que antes estava sem uso, em 7 anos de trabalho se tornou altamente produtiva. Hoje são produzidas 400 toneladas de peixe por ano. Aqui o forte, o carro-chefe nosso é tilápia. Daí tem um pouco de baga, né, e carpa, e uns catfish, né, que nós dizemos, né. Tem uns pintados também, né, para fazer o controle, né, da desova, né. Mas o carro-chefe mesmo é a tilápia. Para a criação de peixes tem que ter muito cuidado com a qualidade da água. Ela interfere diretamente na produtividade. Nas regiões de baixas temperaturas no período de inverno, os cuidados devem ser redobrados, evitando prejuízos. Justamente, agora no inverno, a gente só mantém o nível do tanque, você não deixa baixar, não tem entrada e nem saída de água. É só a manutenção do tanque, aquilo que sai por evaporação, você faz a evaporação ou qualquer outro tipo de forma de perda de água do tanque, você só faz a manutenção. Se você mexer, colocar água em excesso agora, ou por algum problema der uma entrada grande de água, você vai ter problema de eutrofização da água, que seria a perda dessa morte das algas e dos plânctons por falta de oxigênio. Então aí você vai comprometer todo o trabalho de uma safra, de um ano no tanque. Diariamente são realizados as análises da qualidade da água. O controle da ração tem que ser muito bem feito para que você não tenha prejuízo na criação. Isso, você tem que estar todo dia medindo oxigênio, tá bom oxigênio, trata bem, tá ruim oxigênio, trata pouco. Tem que diminuir a ração. Nesta propriedade, o fornecimento de ração passou por 3 fases bem distintas, conforme o volume. No início, a forma mais simples, manual com carrinho de mão, como na maioria das propriedades. Com o aumento da produção, a carroça se mostrou muito eficiente. Hoje são 1.500 kg de ração por dia e a necessidade de tratar no menor tempo possível, a alternativa foi a distribuição mecânica. A ração deve ser específica para cada espécie, com a disponibilidade de proteína demandada em cada etapa da criação. Como a temperatura está fria, você teria que reduzir a alimentação, porque o peixe nesse período ele se alimenta pouco. Então você trata só o suficiente para ele se manter ele com peso razoável para passar o inverno. A partir de que volte ao aumento da temperatura do ambiente, daí eles vão voltar a comer regularmente e você volta com o trato normal. Antes de instalar o projeto, o produtor fez uma análise dos principais mercados. Exatamente, né? A gente, antes de começar essa piscicultura, né, a gente já foi atrás de mercado, né? Daí vimos que o mercado é louco de bom e daí começamos a aumentar, então, lidandinho. Para não haver surpresa na hora da comercialização, foi investido na compra de um caminhão apropriado para o transporte do peixe. Se o produtor for caprichoso e tirar 1 quilo de peixe por metro quadrado, ele já, no preço de mercado hoje, ele já tem uma boa rentabilidade. Pode dizer que vale a pena, o cara que tiver interesse, tiver uma área boa, ele pode investir, que eu acho que o futuro do peixe vai ter muito para frente, né?
O Paladino me falou que você anda com dor nas costas porque não tem mais onde guardar dinheiro, é verdade? Aí agora acho que ele passou uma conversinha, né, nós, né? Pois é, tá aí, meus amigos, a piscicultura, né, uma atividade, claro, que exige hoje muita tecnologia, exige profissionalismo por parte do produtor e, claro, muita dedicação. Agora, no inverno, por exemplo, o produtor tem que redobrar os cuidados aí com a criação de peixes. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, já já a gente volta e aí você vai ver o trabalho que a Extensão Rural vem fazendo, no Paraná principalmente, para que os produtores de fumo possam diversificar a sua propriedade, ficar só na dependência de uma cultura, né, da produção de fumo. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Olha, meus amigos, no Paraná, a Extensão Rural trabalha num projeto muito importante com os produtores de fumo para que eles tenham outras alternativas de renda na propriedade, para que não fiquem só na dependência da produção de fumo. Veja aí. Começa mais um dia na roça. O silêncio na área rural só é quebrado com o deslocamento de máquinas agrícolas. Afinal, para alguns produtores está só iniciando o dia de trabalho. Já para outros, uma pausa na rotina. É dia de visitar os vizinhos. Mas não é passeio não. É dia de aprender e ensinar, trocando experiências. Assim é a metodologia do Rally da Diversificação. Mal amanhece o dia e os produtores rurais do município de Imbituva já estão chegando para a primeira visita no Rally da Diversificação em substituição à cultura do tabaco. Às vezes a gente fica pensando muito grande e o problema está ali, está pertinho da gente, né? E que a gente Logo na primeira parada, os visitantes são recepcionados pelos técnicos da Emater, que repassam os detalhes da conversão da produção do tabaco para a olericultura e a agroindústria na propriedade. É uma batalha, é uma luta, mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. O Rally da Diversificação é realizado no próprio município. O objetivo é que os produtores conheçam experiências próximas de sua realidade. Afinal, a expectativa é mostrar propostas inovadoras para os sistemas tradicionais da produção na comunidade. No nosso caso aqui, são 4 comunidades bem próximas, onde existem linhas de leite, existem pessoas trabalhando já a panificação, trabalhando a fábrica do agricultor com principalmente horticultura, pepino e feira livre. Também propriedades com fruticultura de uva, fruticultura de caroço, como é esta propriedade aqui, e suco, vinho, todas aquelas possibilidades de agregação de renda que a pequena propriedade necessita para ser sustentável e sobreviver. O desafio é diversificar as culturas e instalar novas agroindústrias familiares. Trouxemos cursos para as mulheres da comunidade e com isso elas foram se aperfeiçoando, começaram a fazer pão para entregar para a merenda escolar, foi aumentando a clientela, a vizinhança, depois a entrega na cidade para outras pessoas, e com isso foi se criando a ideia de construir uma agroindústria. E hoje, a cada dia, ela está aumentando mais a produção, está agregando mais renda a seus produtos, e com isso eles já tiveram a possibilidade de parar com a atividade da fumicultura. E daí de lá entra aqui nessa sala. Novas culturas,
agroindustrialização e a comercialização. São grandes mudanças para quem traz na bagagem uma forma tradicional de produzir, herdada dos pais e avós. Repensar a propriedade acaba deixando o produtor com uma certa desconfiança. A gente foi aos poucos, né? Você tinha medo, na verdade, de você deixar do fumo assim de repente e começar numa outra atividade, né? Então a gente foi agregando aos poucos na propriedade, colocou um pouquinho de verdura, começamos a plantar pepino, couve-flor, essas coisas, né? E fomos entregando alface, a gente entregava no mercado, aos poucos, assim, a gente foi começando aos poucos para até chegar na agroindústria. Durante as visitas nas propriedades, os produtores conhecem inúmeras atividades e aproveitam a oportunidade para tirar suas dúvidas com os técnicos e com os próprios produtores. Aqui deve ser pé franco, provavelmente, deve ser pé franco. Fechar a uva pura não dá um vinho. Seu Oswaldo não pensou duas vezes e plantou parreiras. A uva colhida vai toda para a produção de vinho na sua cantina, agregando maior valor ao produto. Nós plantávamos um pouco de feijão, milho ali, né? Dava pouquinha coisa. Daí da matéria, um dia nós perguntamos se eles me arrumavam as mudas lá de uva para nós plantar. Disse, não, tem um plano aí que vocês podem fazer através do Banco do Brasil para pagar com 8 anos. 3 anos de carência. E daí eu tinha medo, porque eu nunca soube fazer conta, sabe? E daí se nós íamos ficar com a dívida, não pagamos. Daí o Zé Roberto veio, aí o Martim, foram esforçando, e daí nós pegamos e não se arrependemos. Não que eu queira dizer que nós somos melhores, né? Mas é que nós apliquemos o que eles mandavam fazer, nós fizemos. Até que chegou um ponto que a uva quis produzir, estava muito ruimzona. E daí o Nilo chegou aqui e me falou, diz, olha, a tua uva está faltando comida. Tem que pôr calcário, tem que fazer isso, fazer aquilo. Foi o que endireitou nós. Por isso que eu quero bem pro filho da mãe hoje. Eu acho que foi uma grande coisa, viu, para nós. Os 1.700 pés de parreiras implantados em meio hectare chegam a produzir 8 toneladas de uva, transformadas em vinho. O faturamento anual gira em torno de R$25 mil bruto. Esse é um dinheirinho extra que vem, né? Eles plantam fumo ali, daí esse aqui já vem mais de paita, né? Esse dá para passar o ano e sobra muito ainda. As metodologias grupais são o início de um processo para a troca de experiências. O produtor confia no técnico, gosta do trabalho da extensão rural, mas a conversa de agricultor para agricultor sempre reforça todo esse trabalho que a gente vem fazendo há anos no município, com vários técnicos que por aqui passaram. Olhando para a variedade de bolachas e massas prontas, não dá para imaginar o trabalho que deu. Na casa da Dona Maria, a agroindústria veio para substituir a cultura do tabaco. Antes, a produtora buscou a capacitação para produzir as massas e panificados. Eu participei de vários cursos do Senar, né, através de Mater, e sempre tive gosto pela cozinha, né, pelas massas, bolachas, pães, essas coisas. E aí, quando surgiu, ficamos decepcionados com a planta de fumo, que para nós fazia muito mal para a saúde, aí começamos a investir nessa área. Começamos devagar, vendendo um pouquinho aqui, um pouco ali, e agora já estamos produzindo mais. O aumento da renda com as agroindústrias tem motivado o retorno dos jovens para a área rural. Aqui é um grande exemplo que o filho do casal de produtores estava trabalhando na cidade, ele acabou deixando o seu emprego e se incorporou na mão de obra familiar por já estar agregando mais renda. Aqui ele está tirando muito mais do que se ele estivesse trabalhando empregado na cidade com carteira assinada. No início, a venda foi direta ao consumidor. Agora as condições são diferentes. Foi batendo aqui e um conta para outro e foi aumentando os clientes. Hoje você já tem aí os programas de governo que também auxiliam aí na comercialização. Isso, nós fizemos o financiamento no Pronaf Mais Alimento de uma Fiorino, né,
porque nós tínhamos um carro popular e daí já não deu mais conta. Daí, através da Emater, fizemos o projeto e fomos beneficiados com o carro popular daí no financiamento do Pronaf Mais Alimentos. O sucesso dos novos empreendimentos está no planejamento e administração do negócio. Para o produtor José Adilson, melhor que falar é ver de perto as culturas implantadas. É interessante, porque tem muito pessoal que só vê falar, né, sobre as culturas, né, não vê a fundo assim, o que está mais, tipo, o que tem de problema, doença, essas coisas. Hoje os técnicos estão aí resolvendo para nós. A gente tem muitas dúvidas, pensa que sabe tudo, mas na verdade você está aprendendo. Que nem a nossa, não temos como lidar com leite, que é a propriedade pequena. Mas o que mais interessa é a parte de conservas, a parte de horta, fruticultura, né? Morango, que nem eu estou enganjando agora no morango também, isso interessa bastante. Se for trabalhar com pequenas coisas e diversificando, a gente consegue, o produtor consegue trazer dinheiro para sua propriedade. O investimento do passado e do presente é o seguro para o futuro. Daí eu me aposentei, mulher aposentada, menina, né? Daí agora tá os filhos, para cuidar nós velhos aqui, sabe? Mas só que eu vim ainda ele reparte o dinheiro comigo. Pois é, meus amigos, vocês viram aí, muita gente, muitos desses produtores que trabalham aí com a Emater, já diversificou a sua produção, já tem uma outra fonte de renda, já tem uma vida melhor. E alguns até trocaram de atividade, deixaram o fumo de lado e já estão em outra atividade mais rentosa. Muito bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.